Olá, eu sou o Walterson Mengali e hoje vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza, não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Hoje a nossa convidada é Olímpia, moradora de Cotia há 34 anos. Na luta desde os 15 anos, quando participou do grupo de jovens da Igreja Católica, ajudando a sua mãe, na criação do primeiro Conselho Popular da Saúde da Zona Norte de São Paulo. Hoje, secretária de Direitos Humanos e Cidadania e da Mulher, na cidade de Cotia, aonde atua no combate da violação dos direitos das pessoas com deficiência, dos idosos, das mulheres e da população negra LGBTQIA+. Olímpia, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. A gente tem uma história similar a muitas pessoas, né? Parecida com a história de muitas pessoas, que é uma história de correr atrás dos direitos, né? Eu comecei o que a gente chama de militância na Igreja Católica, onde meus pais já tinham um trabalho, né? Na Igreja Santa Terezinha, no Jaçanã. Certo. Para quem conhece lá a Zona Norte, conhece o Jaçanã, né? Tem a música. Quem que não conhece o Jaçanã, né? Eu também, na minha adolescência, né? Também fui coroinha, então participei lá daqueles grupos de jovens da igreja. Mas, Olímpia, eu queria saber, né, um pouco mais. Quem é a Olímpia? Né? Quem é essa mulher de fibra, essa guerreira? Conta pra gente. Bom, eu estou em Cotia há 34 anos, mas nasci na Zona Norte. Hoje eu estou com 58 anos, faço 59 em agosto. E eu vivi ali no bairro Jaçanã, né? Um bairro bem tradicional, né? E a igreja era um local de organização, né? A igreja é um local onde as pessoas frequentam, se conhecem e percebem também a necessidade de se organizar, né? Nós fazíamos trabalho com os jovens, fazíamos trabalho nos asilos, nos orfanatos, né? Fazia trabalho voluntário. Então, era muito legal perceber a necessidade do cuidado, né? Porque a gente precisa cuidar um do outro, né? Sozinho ninguém vai a lugar nenhum, né? E a igreja, essa organização, me trouxe essa consciência, essa clareza, né? Da importância da gente se organizar para conquistar aquilo que a gente quer, né? Coletivamente. Sim. Né? Coletivamente. Porque você levar uma demanda sua individual é uma coisa, né? Quando você se une a outras pessoas que têm um pensamento próximo ou que têm a mesma necessidade, cria muito mais força, né? E assim foi também na escola, né? Eu estudei lá, terminei o ensino médio lá e a gente participou de movimento estudantil na escola também. Na época chamava-se Centro Cívico, né? Não era Grêmio. Não era Grêmio. Houve uma época em 78, 79, acho que eu não lembro, sétima, oitava... Não, estava no ginásio, né, que a gente chamava. Coisa de velho aqui, né? Old school. Em que o diretor da minha escola foi substituído por um coronel. Eu me lembro muito disso, assim, dessa presença do coronel e a presença dos militares a partir daquele momento. Assim. Naquele período, eu lembro que cantava até o hino, né? Cantava o hino, tinha que formar fila, a gente usava o avental. Eu não estou questionando a importância da organização, da disciplina na escola, não é isso. Mas a gente percebia
que aquilo que a gente entendia de próximo um do outro, de poder falar as coisas na escola, a partir de um certo momento não podia mais, né? Virou um regime meio bem complicado mesmo da gente. Tinha o coral, tinha algumas ações que a gente perdeu, né, na escola. E é claro que, né, a juventude tinha sempre aqueles que se rebelavam, né? dentre os quais tinha um grupo nosso lá. E, assim, eu tenho muita saudade disso, mas esse momento forja a gente, né? Sim. É importante para você criar um objetivo. Sim. Né? Dá para a gente um objetivo. Isso é importante, você tem que ter um propósito. Acho que os movimentos estudantis, né, naquele período, acho que era até, né, fazia um debate até com os alunos, com a sociedade, da importância da educação, né, mas também outros temas que, né, abranja a comunidade. Nós perdemos, por exemplo, na época, um trabalho de cultura que era feito, tinha teatro na escola, tinha cultura. Tinha os meninos, naquela época, não tinha o mesmo nome que tem hoje, os partidos, né? Mas tinha já organizações de pessoas que depois formaram alguns partidos políticos, que hoje são tão importantes para o país, né? Como o próprio PT, do qual eu faço parte. E para a democracia, né? Do PT, o qual eu faço parte. E ali onde a gente se forjou. E minha mãe, na igreja também, ela era de um grupo que chama-se Encontro de Casais com Cristo. Né? Ele e meu pai e mais outros casais lá na igreja participavam do encontro de casais e levavam os filhos e a gente participava desses grupos de jovens. E, a partir daí, nós começamos a perceber também, ouvindo a população, né, indo nos locais, a importância de se organizar enquanto conselhos mesmo. Né? Nós fomos aprendendo isso, né, na Zona Norte. Eu me lembro uma vez onde, na Igreja Santana, na Zona Norte mesmo, em Santana, foram 2 médicos. Isso é muito simbólico na minha vida, assim, esse momento. Onde esses 2 médicos chegaram. Um era um cabeludo com uma bolsa atravessada, o pessoal da Libelu, sabe? Uma bolsa atravessada de couro. Outro não, já não era quem? Era o Eduardo Jorge e o Roberto Gouveia, um deputado federal e um estadual. Eles vieram palestrar e depois daquela conversa, nunca mais eu parei. Assim, eu percebi... mais ainda que até onde a gente podia chegar, né? E não tem isso, né? O objetivo, quando a gente chega, ele sempre está mais para frente, né? É igual o Eduardo Galeano fala da utopia, né? A utopia existe está no horizonte para você ir mais além, né? Você nunca vai chegar, né? E a política para a gente é isso, assim, é essa utopia, né? De cuidar do outro, né? De ter dignidade para todo mundo e direitos para todo mundo. E acho que a participação, os conselhos populares, eles são muito importantes porque você traz, né, de fato, a demanda que aquela comunidade, que aquela localidade precisa. Exato. Então, conselho de saúde, conselho gestor, né, orçamento participativo, que são mecanismos de participação popular. Participação popular. Né? E naquele período já era difícil. Sim. E desde então tem, né, movimentos que constroem essa luta para trazer as outras pessoas. Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre esse período aí, né, pós essa palestra. E aí, como é que você começou a engajar? Isso foi em 81, 82, por aí. Logo depois eu entrei num banco, comecei a trabalhar em banco. Eu tinha uma avó com Alzheimer, cuidava dela. E aí ela faleceu e eu fui trabalhar. Porque meu trabalho era cuidar da minha avó e era um trabalho... Quem conhece a doença sabe como é difícil, né? E aí eu fui para o Banco Itaú, na Avenida Paulista. E lá eu conheci o pessoal dos sindicatos bancários, que era bem atuante naquela época, 83, no Banco Itaú. Lá eu fiquei até 85. Teve corte por causa de uma greve que a gente fez. Mas a gente sabe o risco que a gente está correndo, né? Um risco... Quando você está na luta, Ou você faz para melhorar a situação, né, para mudar aquele cenário, ou você se acomoda, que aí já não é o meu perfil, né? Mas fiquei no banco até 85. No mesmo ano, vários cortes. Nesse meio tempo, 84, com o pessoal do Itaú, houve o comício das diretas.
Também esse foi um momento também foi emblemático para a gente descer a Frei Caneca até o Anhangabaú a pé. Era Páscoa, todo mundo comendo ovo de Páscoa. Abril, né? Foi aquele movimento. Para o Anhangabaú, naquele grande comício das diretas, né? Isso também por conta do histórico do meu pai, da minha mãe, que já tinha essa militância. E meu pai era do Sindicato dos Gráficos. A família do meu pai, meu avô veio da Itália, já era gráfico lá. Quando ele veio para o Brasil, todos os filhos deles trabalharam em gráfico. Meus avós também são italianos também. O meu avô era de Lucca. E os filhos todos foram gráficos. Então, assim, o centro de São Paulo tinha muitas gráficas, né? Ali no Lago de Paissandu, meu pai trabalhava, Bom Retiro e tal. E ele me levava muito no centro de São Paulo, muito ali na Rua da Figueira, onde era o Sindicato dos Gráficos, e a gente acaba, né? Só que o sindicato era um sindicato combativo. Você tal, acabou mas, começando a participar, a entender o movimento. Tem um ditado que diz que o fruto não cai longe da árvore, né? Correto. E eu acredito nisso, tanto que meus filhos todos são de luta agora. Cada um no seu, um na cultura, outro na agroecologia, né? Outro em outra militância, mas todos ali entendendo a necessidade da gente. Legal. Você falou também que seu pai era fotógrafo também. Ele foi gráfico, depois ele fez um curso de fotografia no Senac, ali na Avenida Tiradentes, na década de 70. E como a gente estava falando antes, né, da gente começar, nós éramos as cobaias, eu e meu irmão, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade com as câmeras por conta disso. Acho que foi, sabe, extrapolou, assim, foi demais para mim, né? Mas meu pai foi fotógrafo depois e a gente tem arsenais, assim, o que tem de registro fotográfico. Hoje a gente tem falta disso, né? Com a questão da tecnologia, celular, você imprimir uma foto, fazer uma viagem, depois né, você imprimir a foto e ter aquilo guardado, né? Então... E o Gmail não permite isso, né? Também o Google Drive. Daqui a pouco você precisa comprar mais armazenamento. Então, nem que você queira a foto impressa, não. Você está lá para o resto da vida, né? É isso. Era muito lindo, era muito lindo. Meu pai era gravador, ele tinha um processo artesanal, sabe? Com foto, era eu muito lindo tive isso. oportunidade na faculdade, né? Quando eu fiz aquele semestre de fotografia. Sim. Então, entrar no estúdio, revelar a foto, tirar a foto, aquela questão da claridade, o que... ele então, tinha... isso tudo... Ele tinha um ampliador, né? Que é um equipamento assim que você coloca, e depois ele gravava, ele revelava as fotos, ele tinha um quarto escuro, ele revelava várias bandejas assim com... Sim. Mercúrio, hidroquinona, tem vários equipamentos. A gente não podia mexer, lógico, né? Até porque era perigoso. Mas eu estava comentando que eu sinto o cheiro, assim, a memória afetiva, sabe? Você sente a quando você fala, quando eu lembro. A mesma coisa na gráfica, onde ele trabalhava, eu sinto o cheiro. Não sei se vocês sabem como funcionava, tinha que fazer clichê, né? Uhum. Meu pai era gravador de clichê. E para limpar o clichê, você tinha que usar benzina. Eu lembro eu descendo, assim, cheirinho da... Toda vez que você passa ali pelo centro, na Paissandu, eu me lembro disso. Aqui, estamos no centro. Né? Olímpia, você falou um pouco da sua história, dos seus pais, né, da sua adolescência. E você em Cotia, né? Você é secretária de Direitos Humanos, né, Cidadania e da Mulher. Como que é esse trabalho em Cotia? Conta pra gente. Então, eu fui para Cotia... em 90, aí comecei a militância lá, né, entendendo qual era a necessidade. Militei em vários setores, mas principalmente desde o sindicato, eu trabalhei com a defesa das mulheres, né, um trabalho voltado para a equidade de gênero e equiparação salarial, pelo combate ao assédio, né, e direitos também, né, ampliação da licença maternidade, o auxílio creche que os bancos davam naquela época, garantiam até 72 meses, depois ampliou para 83. Então, tudo isso foi me direcionando para esse trabalho ligado à garantia dos direitos, né? Em Cotia, eu cheguei a ser secretária adjunta de Turismo e depois secretária de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher. A secretaria era só Secretaria da Mulher. Aí o último governo ampliou, né, essa pauta, percebeu a necessidade de trabalhar com todas as questões que envolvem direitos, né? Então, a gente recebe denúncias do Disque 180, do Disque 100, do governo federal, né? Junto com o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial, converge tudo para o 180. E o Disque 180, ele
sigiloso, Sim. caso a pessoa queira manter o sigilo, e ele é direcionado para os equipamentos dos municípios. Então, nós temos em Cotia um centro de referência, onde a gente recebe as denúncias, fazemos as visitas, né? Muitas denúncias de violação de direitos de idosos, agora está crescendo muito. E a gente aumentou a secretaria tinha poucas pessoas, agora a gente está com uma equipe bem completa. Olímpia, deixa eu te perguntar, e é até uma curiosidade, até para as pessoas que estão nos acompanhando. A gente tem visto nesses últimos anos uma escalada, um aumento, né, da questão do feminicídio, né, da violência contra a mulher, do homicídio. O que tem causado isso? Então, a gente tem algumas divergências com relação ao aumento do feminicídio. Sim, aumentou, mas aumentaram também as denúncias. Então, esse número ele também pode se refletir no resultado de algum trabalho que vem sendo feito pelos municípios, né? E pelo governo federal, principalmente, que dá essa oportunidade para a gente. Porque antes as pessoas não denunciavam, então a gente não tinha estatística, né? Então, hoje, se a gente sabe que morrem 1.400, quase 1.500 mulheres por ano, né? Quase, não existe 4,5 mulheres, né? Então, quase 5 mulheres por dia, né, no país, por conta das denúncias também, né? As denúncias chegam, mas também o aumento desse tipo de crime, né, que passou a ser considerado a partir de 2015, o feminicídio, né? Que é um crime tirar da mulher o direito dela viver só pelo fato dela ser mulher, né? A gente ouve muito, não sei se vocês já ouviram falar, depois da criação da Lei Maria da Penha, de 2006, por que não tem a Lei João da Penha? Não sei se vocês já ouviram essa conversa. Assim. Não. Mas por que não tem a João da Penha, só tem a Maria da Penha? Porque os homens não morrem por motivos específicos pelo fato de serem homens, né? E o que é você morrer pelo fato de você ser mulher? Como você é mulher, vou matar as mulheres na rua? Não. Terminou um relacionamento, os homens não aceitam. A questão de controle por ela ser mulher, né? Os homens morrem, do que morrem os homens? Morrem no trânsito, né? Não está relacionado com o gênero, né? Sim. Morrem em assaltos, né? Morrem em brigas, morrem de falta de cuidados, né? Morrem de câncer de próstata, morrem de infarto, né? Mas várias outras coisas não por ser homem. Mas as mulheres vivem num constante estado de tensão quando elas têm no relacionamento, um relacionamento abusivo, né? E aí se reflete em vários tipos de violência, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, né? Até chegar no feminicídio, né? Que o extremo da violência tem um caminho longo que ela percorreu por aí. E tem um ciclo de violência, uma pequena agressão, depois um pedido de desculpa, depois uma lua de mel, depois a agressão se intensifica, volta a desculpa, volta a lua de mel, e esse ciclo vai piorando, né? Até que ela tem coragem para denunciar, onde existe equipamentos onde ela possa denunciar, né? Por isso a importância das delegacias da Mulher 24 Horas, que é um grito das mulheres, né? Que os municípios tivessem delegacias 24 horas. Isso é uma bandeira fundamental, né? Porque as delegacias são equipamentos do Estado, né, da Polícia Civil, ficam abertas das 8 às 18. Porém, a maioria dos casos ocorre quando? Quando o homem chega em casa, né? E aí não tem janta, já é motivo. Já né? é motivo. Ela trabalhou, chegou tão cansada quanto ele, mas não tem janta, né? Você fala que as mulheres elas têm jornadas duplas, triplas. E o trabalho do cuidado... Trabalho, faculdade, cuidar do filho, casa. Né? E eu tenho uma amiga nossa que foi do sindicato, a gente tinha muita coincidência nessa visão, que era a Deise Recoaro. Que o trabalho do cuidado é só delegado às mulheres, né? Exatamente. Por quê? Porque houve um avanço e as mulheres foram para o mercado de trabalho por questão de empoderamento também, mas por necessidade econômica. Sobrevivência. Né? Sobrevivência da família. Mas os homens não vieram para o espaço privado, não vieram para o espaço doméstico na mesma medida. Não são todos, claro, né? Eu tenho a sorte, também muito forjada, de ter um companheiro que nos ajuda, que divide com a gente a tarefa, né? Mas
A violência se dá por isso. Olímpia, para quem está acompanhando a gente, né, aquelas mulheres que estão se sentindo nesse ciclo, manda um recado para essas mulheres, né, e onde que elas podem buscar ajudas. Então, hoje existem as delegacias da mulher, né, a maioria dos municípios tem. São Paulo tem DDM, 24. A primeira O que é DDM? DDM é Delegacia de Defesa da Mulher. Correto. A primeira DDM... A gente pede para explicar assim, porque tem claro, algumas pessoas que... É porque está no nosso vocabulário familiar, mas não é para todos. A primeira delegada da mulher foi a doutora Rose Correia. Foi uma pioneira, né? E ela foi fundamental, né? Para que ampliasse. Então, a mulher que se sentir, de alguma forma, nessa situação, né, de violência, seja psicológica, essas que eu falei, estão todas na Lei Maria da Penha. Ela deve procurar o centro de referência nos municípios. São Paulo tem centro de referência de violência. Eu conheço muito o do Butantã, que é referência, né? Lá, a rede de apoio pode buscar até abrigo para essa mulher. Hoje já existem abrigos ou casas de passagem onde ela pode fazer a denúncia, né? Paralelo à denúncia é trabalhado o abrigamento dela se ela tiver em risco de morte, né? Então nós temos duas situações: ou um risco iminente de morte, que se ela voltar para casa ela vai morrer, né? Aí ela vai para um abrigo sigiloso. A rede de proteção à mulher do Estado de São Paulo tem. Na verdade, são os municípios, porque ninguém mora no Estado, né? Quem tem que ter é o município. Então, o Estado cria lá a lei, mas quem tem que lutar... Quem executa é o município. Aí, cada município vai executar de acordo com o que pensa o seu gestor ou de acordo com a sua capacidade. Então, é muito importante para as mulheres também, na hora de escolher os gestores, né, entender que eles também... né, tem que ter sensibilidade nessa causa para criar políticas públicas que atendam as mulheres na cidade. Sim, mas no geral, as mulheres podem procurar o Disque 180. Então, uma mulher do Acre, ela tem o 180. Né? O 180 é nacional, é uma rede nacional e encaminha a denúncia para o município. Aí o município que tiver estrutura, né? Geralmente o CREAS, não tem nada, tem o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que trabalha com violação de direitos, no primeiro momento. Está ligado ao Sistema Único de Assistência Social. Mas o SUAS, exato. Onde tem equipamento, que é o nosso caso em Cotia, nós temos equipamento, tem a secretaria e tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, com assistente social, uma psicóloga e uma advogada. A gente avançou bastante, hoje a gente tem as 3 profissionais. Então, a gente acolhe a mulher, se ela quiser o abrigamento, a gente dá procedimento para o abrigamento. Abrigamos recentemente uma mulher de nacionalidade que falava árabe, né, islâmica, de religião islâmica, muita dificuldade por conta da cultura e a gente respeitando toda a diversidade, né? E ela ficou alguns dias no abrigo, até que saísse a medida protetiva, né? Geralmente, a delegada, quando tem risco de morte, ela encaminha para o juiz para determinar a medida protetiva de afastamento. Então, o agressor fica afastado e, nesse período, ela pode ficar no abrigo ou na casa de passagem. São Paulo, eu me lembro, assim, na época do governo, tanto da prefeita Erundina, quanto do prefeito Haddad e da Marta Suplicy também, que nós conseguimos avançar muito nessa questão da defesa e proteção da mulher, né? A Casa Helena de Gramont era uma referência, depois a Casa Rosângela Rigo, hoje permanecem, mas foram criadas nesses governos, que são espaços não só para abrigamento, mas para também orientação jurídica. Como que eu faço para pedir um divórcio, né? A gente em Cotia tem parceria com a OAB, mas a maioria dos municípios tem. Nós temos em Cotia... Não é em Cotia o abrigo, tá? Esse abrigo ele é em parceria com o consórcio municipal de 12 municípios chamado CIOeste, consórcio da Grande Oeste, né? Então, Barueri, Carapicuíba, Osasco, até Santana de Parnaíba, esses municípios do eixo da Castelo. É um consórcio, é o maior consórcio do Brasil, consórcio municipal. E esses equipamentos que eu falei são pelo consórcio. São próximos. Né? A rede Avon, o Avon também tem um trabalho que chama-se Avon Acolhe, onde as mulheres vão para hotéis da rede Ibis.
É muito, muito interessante, muito importante esse acolhimento. Olímpia, a gente, né, lá na sua secretaria, né, tem esse trabalho de acolhimento Sim. das mulheres, mas também tem aqui a questão dos idosos, né? Você comentou que também vem aumentando a violência, né, contra os idosos. Conta um pouco do trabalho que vocês têm feito para fazer esse acolhimento também lá para o pessoal da terceira idade, que tanto, né, às vezes vamos chegar lá todos nós, né, mas a galera da terceira idade que trabalhou, que construiu, que produziu, criou seus filhos, suas famílias, e hoje às vezes está abandonado. O que a gente vê, o que chega para a gente também é do Disque 180, né, do Disque Denúncia, que eu repito que é super importante. As pessoas não precisam ter medo de denunciar, porque pode denunciar de forma sigilosa. Às vezes um vizinho, né, percebe uma situação tanto contra a mulher, contra o idoso e outras violações. Vai chegar para a gente. Chega também através do Conselho Municipal do Idoso. Por isso que é importante que os municípios tenham conselhos de participação popular. É muito importante porque denunciar, né, ter essa discussão com o governo, né, cobrar do governo é importante, mas a participação da sociedade, ela traz o outro lado, né? Porque o gestor muitas vezes vai falar, olha, aqui não dá para fazer, não, mas aí a sociedade tem esse papel de estar cobrando e de provocando para que o gestor faça. Infelizmente, né, a gente tem vivido no último período a descredibilidade, né, do político ou do gestor, e a população vai lá, vota, ou às vezes nem vota, e não acompanha. Né? Não faz a cobrança, não acompanha. E aí você tem algumas discrepâncias em várias políticas públicas que as pessoas, né, têm uma visão, até eu falo uma visão errônea da questão do funcionalismo público, que quem é funcionalismo público é um direito. Né? Então, se você investe no funcionalismo para poder ter um bom salário, vamos lá, professor, médico, ele vai atender bem lá na ponta. O trabalhador que às vezes pega o trem ou, né, o ônibus lotado todo dia de manhã e às vezes precisa de um atendimento, enfim. E ele não tem um equipamento que consiga acolher ele dentro da necessidade, isso mesmo. E no caso, voltando para a questão dos idosos, que muita violação muito caso de violência patrimonial. A violência patrimonial contra os idosos é perversa, porque os idosos têm aposentados, tem aquela questão do consignado, né? Então facilita, mãe, vamos ali comigo, fazer um empréstimo e tal. Eu vou cuidar da minha avó, porque, né? E aí é uma nuance, sabe, do afeto, da avó que quer estar perto e acaba permitindo muitas vezes por conta da solidão, né? A gente vê isso, assim, no dia a dia. A gente recebe 6 denúncias por semana, assim, de violação. É o que mais está chegando para a gente nesse momento, violação de direitos do idoso. Também vindas pelo Conselho. O Conselho Municipal do Idoso demanda para a gente. Aí vai a assistente social, vai a equipe, né, interdisciplinar. E às vezes quem é que está próximo? Que é para proteger, é o que está violando os direitos. Quem está para proteger, que é o familiar que está cuidando, pode ser a pessoa que está... Não é fácil, não vou dizer que é fácil, não é. Mas se você assumiu essa tarefa e tenha claro de que violação de direito do idoso é um crime, assim como violação de direitos das mulheres é um crime, assim como racismo é um crime, homofobia é um crime, né? Então, as pessoas têm que agir. Tem que ter uma... porque hoje em dia a gente já tem todos os instrumentos necessários para coibir esse tipo de crime. Né? Tá. A gente falou aqui sobre a questão das mulheres, idosos, também tem a questão das pessoas com necessidades especiais. Sim. Né? E a gente vê que muitos locais, né, faltam. Semana passada eu fiz uma visita na APAI, e que eles atendem autistas, e a questão da acessibilidade, né? E aí eu falo em várias cidades, nessa questão da acessibilidade, não só disso, mas também de políticas públicas para incluir, né, essas pessoas na sociedade como um todo. Porque são cidadãos de direitos, né? Sim. Nós temos em Cotia o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Inclusive, hoje inicia a Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência, de hoje até o dia 13,
Cotia faz parte com seus delegados. E quem promove as políticas públicas para a população com deficiência é a Secretaria de Desenvolvimento Social, não é a Secretaria de Direitos Humanos. Porém, a gente é muito ligado, porque nós encaminhamos tudo para lá. Então, a gente tem um núcleo de atendimento aos autistas, a gente tem um trabalho com as crianças autistas, tem grupo de mães, 2 grupos de mães fortíssimos lá, mães que lutam, o outro eu não recordo o nome. Fazem parte do conselho, e nos provocam para a gente ser cada vez melhor nesse trabalho. E dentro dos equipamentos públicos precisa ter essa ligação, né? Sim. Porque às vezes uma secretaria não consegue atender, mas outra secretaria vai conseguir atender aquela demanda específica. Eu falo que a prefeitura é um CNPJ só, né? Então, eu às vezes até forço um pouco a barra para ter integração, né? Porque às vezes eu não tenho aquela política, mas o outro tem. Ou juntos a gente pode pensar numa forma diferente, né? Facilitar o acesso. Então, a saúde tem o CAPS infantil, está bem estruturado para atender, terapias todas voltadas para a criança, né, com autismo, para a criança com deficiência. Eu falo notadamente o autismo porque o que está, é um dos nichos, mas as pessoas com deficiência de mobilidade, né, deficiência visual, tem programa específico para elas, né, doação de óculos também e tratamento. Mas a secretaria, o nosso papel é receber as demandas, levar para o conselho, e o conselho da pessoa com deficiência acolher e encaminhar. A gente faz visita técnica também com o conselho, fiscalização, mas vai avançando. Hoje a gente tem intérprete de Libras em todas as reuniões do conselho, né? Que é importantíssimo. Sim, isso é muito importante. Faz a inclusão. Porque até uma coisa que eu esqueci de fazer, que a gente ainda não adotou como prática, né? Eu sou uma mulher branca, tenho 1,57 m de altura, estou vestida com uma roupa branca e laranja, né? A gente fazer a autodescrição, né? Porque a gente parte do princípio que está todo mundo nos vendo, nos ouvindo, nos entendendo, não é verdade, né? Equipe técnica, lembrar disso, hein? Fazer a autodescrição nos podcasts, tá? Porque tem muitas pessoas, né? A gente está por áudio e por vídeo. Por áudio e por vídeo. Então, as pessoas podem estar nos vendo, não estão nos ouvindo, ou o contrário. Correto. Né? Ou as duas coisas. Uhum. Em Cotia, nós temos uma conselheira que é surdo-cega. Então, o trabalho com ela é extremamente qualificado, sabe? Para fazer essa interpretação. Não é só interpretação de Libras, porque ela é cega, né? Então, tem uma técnica que chama Tadoma tátil. Ela coloca a mão no maxilar da tradutora. Então, enquanto eu estou falando a palestra, a tradutora está repetindo para ela e ela percebe pelo maxilar, pelo movimento da boca. É tátil Tadoma. É muito específico. A gente tem 2 pessoas nessa condição em Cotia, inclusive são irmãs. E a gente garante para ela também o atendimento, né? Hoje ela vai para a conferência e a intérprete vai junto. Mas é necessário que todos os equipamentos tenham. A gente precisa garantir a acessibilidade para todas as pessoas, né? De rampa, acessibilidade de rampa, de ter o banheiro acessível, né? De ter intérprete de Libras ou aquela legenda, né? De Libras. Como eu falei, são cidadãos de direitos. Nós temos pequenas, né? Vou falar de deficiência, eu estou te vendo. Mas bem embaçado, não deixa, mas bem embaçado, mas estou. Nada se compara, né? Então, mas é muito necessário. E a gente tem trabalhado muito nessa área. Mas podemos melhorar muito ainda, né? Olímpia, a gente já está chegando aí para os nossos minutos finais aí do nosso podcast. Nós vamos ter outras oportunidades de trazer aqui. Também tem aqui a questão da população negra, Sim. que é algo que vocês atendem, e também LGBTQIA+, né, que fala um pouco desses públicos para a gente, até o trabalho que vocês têm desenvolvido lá. Nosso Conselho de Igualdade Racial, né, aí, assim, eu tenho um carinho muito especial por esse instrumento de conselhos populares. Muito especial. Eu assim. também sou muito simpático com a questão da participação popular. Eu me emociono quando até de verdade, assim, porque eu acho que o maior instrumento de participação da população para garantia dos seus direitos depois do voto,
é o Conselho Popular. Porque todo mundo que vai na reunião do Conselho, ele tem direito à voz. Ainda que você não tenha sido eleito, você não tem direito a voto. Então tem um debate acalorado lá, o governo fala uma coisa, né? O Conselho está bravo, quer outra. Todo mundo tem direito à voz. Então você pode ir lá e falar, pedir, né, palavras, reivindicar. Você não tem direito a votar, só quem foi eleito para aquele momento. Mas é um momento riquíssimo de troca de informação, troca de experiências, né? A gente também não pode achar que o governo é dono da verdade, né? Não existe isso, né? A gente está sempre buscando beber na fonte de outros municípios que tiveram experiências exitosas. Olha, a gente foi em Barueri, tinha uma coisa bacana lá, vamos ver como traz para cá. Eu acho que isso tem que ser um movimento, sabe? De ampliar mais ainda a participação das pessoas, criando conselhos para todas as demandas, para todas as necessidades, né? Conselho LGBT nós não temos ainda, não foi criado. Já houve uma parada lá em Cotia, né, recente, a parada LGBT, mas ainda não existe o conselho. Então, aproveito para conclamar aqui a população de Cotia, nos ajudar a criar o conselho LGBT, para que a gente possa trabalhar a questão da empregabilidade da população trans, principalmente, da população LGBT, mas notadamente a população trans, que sofre muito mais, não só preconceito, mas violação... chega ao ápice da violação, né, que a média de vida da população trans é por volta de 35 anos, né, porque não arruma emprego, acaba indo para a marginalidade, acaba indo virando profissionais do sexo, né, e muitas vezes são vítimas mesmo de assassinato, né, então tem que ter um olhar específico e muito cuidadoso para a população trans. Em Cotia, a gente criou um núcleo de apoio à população trans, mas está ligado à saúde, né? Está no nosso horizonte, eu acho que é muito necessário ampliação, criar o Conselho LGBT em Cotia. Legal. Olímpia, quem quiser encontrar a Olímpia, você é uma figura pública na cidade, você é secretária, já saiu candidata a vereadora, né? Tem todo esse know-how de luta, de construção. Nas redes sociais, onde a gente se encontra? Então, meu Instagram é @Olimpia, com Y, Navasquez. Navasquez, que é um sobrenomezinho espanhol aí. Mas eu sou do Partido dos Trabalhadores, né? Me filiei em 89, no Núcleo dos Bancários, com a Tita Dias. Ontem, né? E se procurar o PT, se procurar as redes do PT de Cotia também, eu vou estar lá, porque eu acho que é o partido que faz a mudança, né, para a sociedade e garante a dignidade do povo, né? Então, eu entrei, não saio mais, e pode me achar também, porque eu sou secretária de comunicação do PT de Cotia. Legal. Né, e cuido das redes lá. Quiser levar essa experiência para Cotia dos podcasts. Demorou, nós estamos com espaço. Inclusive, a gente vai inaugurar uma sede nova. Legal. No final do mês, e pretendemos fazer um estúdio lá também. Legal. Chama a gente lá para auxiliar vocês. Olímpia, para a gente poder encerrar aqui, gostaria que você deixasse um recado, né, para, né, os moradores de Cotia, de tudo que a gente conversou aqui. Manda seu recado para a galera de Cotia. Então, em Cotia, nós temos um tabu de quase 40 anos de não eleger uma mulher vereadora. A última mulher vereadora em Cotia foi a Gilda, em 88. Então, são 36 anos, né, sem mulheres na política. Sem mulheres vereadoras. Hoje, na prefeitura, são 22 secretários, 2 mulheres, né? Enquanto nós somos 52% da população. Então, levar a mulher para a política não é só para discutir a questão da mulher, né? Mas é para discutir emprego, né? Para discutir saúde, né? Para discutir educação, porque quem leva essas pautas, em geral, são as mulheres, né? E tem estatística de que quando a mulher vai para a política, são exatamente essas pautas que melhoram. Melhora o serviço social, melhora as pautas de saúde, educação e dos cuidados, né? Então, votem em mulheres, procurem saber na sua cidade, né, principalmente em Cotia, quem está lá, as pré-candidatas, né, para poder garantir esse direito para as mulheres também. Olímpia, quero agradecer a sua participação, eu que agradeço, ter disponibilizado o tempo de vir aqui fazer o nosso podcast e pedir para você acompanhar a gente nas redes sociais também, lá no Instagram, você vai colocar lá no foco, a verdade nua e crua. Vem com a gente, muito obrigado a todos. Obrigada.